Fala pessoal, estamos aqui com o professor Anderson Ramos para poder fazer a seguinte pergunta. Você conhece a prova da ESA? Então estamos aqui para poder tirar qualquer dúvida sobre esse concurso, beleza? Nós iremos analisar alguns pontos aí dessa prova que vai ajudar você, candidato, a, obviamente, estar melhor preparado para a realização desse concurso. Então vamos lá, vamos começar a tocar alguns pontos importantes, né? Telinha mudou, porque tem 4 pontos importantes e relevantes aí. Seu edital, né? Quantidade de questões que cai na prova, como as questões são cobradas e, por fim, um filé mignon de 10 anos de questões anteriores, né? Então, assim, quais são os grupos que mais caem na prova nos últimos 10 anos? Período 2011 a 2020. Então, vamos acompanhar esse vídeo que vai ser muito bom, rápido, para ajudar a te instruir sobre essa prova. Pessoal, quando a gente pensa essa prova, a primeira coisa que a gente tem que pensar é edital. Se você vai fazer um concurso militar e não sabe seu edital, meu amigo, você está atrasando a sua aprovação. Primeira coisa que você tem que ter em mãos é edital. Então, por exemplo, né, vamos lá, pensando aqui a prova da ESA. O edital da ESA aparecendo a capa. Se você vê qualquer documento que não tem essa capa, não é o edital da ESA. Então, você, candidato da ESA, tem que procurar seu edital. Relevante, né? A prova da ESA fala do conteúdo de história do Brasil, né? De formação de Portugal como Estado moderno até Nova República Brasileira. É uma matéria muito extensa, certo? Bastante conteúdo, mas traz aí referências bibliográficas. Não é, por exemplo, parecido com uma prova do Colégio Naval. Coshiba e Cotrim são as duas referências bibliográficas. Entretanto, tenha cuidado com o aviso que a própria ESA dá, que a referência bibliográfica não esgota o que pode ser cobrado sobre esses temas. Então, a referência bibliográfica, de acordo com o edital, não é um teto, né? Mas é um auxílio, beleza? São livros muito bons. Coshiba volta e meia, ele é utilizado em questões de nível extremamente difícil na prova da ESA, aquela questão que derruba candidato, e é muito referenciado, beleza? Então, edital aí na mão de vocês, valeu? Pessoal, outro ponto importante é você conhecer sua prova, saber como ela aparece. Como é que você já viu a prova? Não? Então você vai ver agora, né? Aí, ó, até provinha na tela para vocês. Essa é a capa da ESA, prova Certame 2020. Aí tu vai falar assim, como é que tu arrumou isso aí? Ex-alunos estão para isso. Então, prova de 2020 na mão, prova essa que, né, foi realizada no último certame, obviamente. 2021, se tudo correr bem, vai se manter nesse padrão. Com quantas questões, Anderson? 40. Segunda página, você tem um texto auxiliar para as questões de português, que são 12. Você repara que português, ele vai lá, português, 12 questões. Aí passa as 12 questões, matemática, 12 questões. Passa as 12 questões, história e geografia, ou seja, as duas disciplinas estão juntas. E aí, são 6 de história, 6 de geografia. Vem as 6 seguidas de história e as 6 de geografia? Não necessariamente. Pode vir 4 de história, 1 de geografia, mais 2 de história, mais 5 de geografia, totalizando 12. Entendido? Então, tenha cuidado com isso. Por fim, bloco de inglês com mais 4 questões e a referência para a redação ali naquele cenário. Beleza? Então, são os elementos aí para a gente pensar essa prova da ESA. Tranquilo? Então, assim, você tem que conhecer sua prova, tem que entender sua prova. Valeu, pessoal? Pessoal, e como é que a prova cobra o conteúdo de história, né? Um aluno que nunca fez a prova pensa, pô, como é que vem na prova? Olha, a prova da ESA costuma vir com questões diretas, mas ano passado veio com muitas questões com opções alternativas extensas. Então, assim, 2016, 17, 18, 19, você tinha muitas questões com respostas diretas. Teve uma pergunta, né, na prova do ano passado, que foi sobre o rio que banha Fortaleza do Maitá, uma pergunta até dificílima, que veio com uma resposta mais seca na parte de história. Mas as demais foram perguntas um pouquinho mais com alternativas mais extensas. Então, assim, a prova da ESA de 2020
ela veio dessa forma. 2021, será que vai vir como 2020? Vai voltar uma coisa mais direta? A gente tem que ver qual vai ser. Mas eu estou comentando para vocês como é que essa prova veio. Beleza? Tranquilo? Então é perceber, né, aqui apresentando essas questões, que você pode ver nessa primeira questão que vem com alternativas bem extensas. Beleza? E aí, nessa prova mesmo, aqui nessa prova mesmo, você identifica, ó, a primeira questão de história, a segunda de geografia, a terceira de história. Então, você comprova aquilo que eu falei, né, que não tem que vir em sequência. Beleza? Pessoal, o que a gente tem aí como filé mignon para trazer para vocês? A gente tem os 10 anos do que foi mais cobrado na ESA em história. E aí eu sempre alerto o seguinte, é uma referência? Ajuda. Mas eu quero que você entenda que não necessariamente a prova, o próximo concurso vai vir exatamente como o ranking está. O ranking é um levantamento de como veio as questões nos últimos 10 anos. Periodicidade, 2011, 2020. Ajuda bastante pensar isso aí, né? Então vamos lá. Aqui está a tabelinha. Quem está em primeiro é a República Velha. Tem segundo reinado segundo, vinda familiar em terceiro, revolta separatista nativista em quarto, período regencial em quinto. Então, assim, tem essas referências. Mas você percebe que eu não faço um bloco de questões de Brasil Colônia. Porque, se for fazer isso, Brasil Colônia tem praticamente 300 anos de história, né? 290 anos aí. Então, é muito tempo, né? Mais da metade digamos assim, da nossa vida como país, né? Brasil, 1500, descobrimento, né? Vou pegar isso como referência. Enfim, não quero entrar nessa polêmica. Mas aí eu subdivido para poder ter uma proporção melhor. Beleza? Então, esses são os 10 anos, ajuda bastante, né? E outro ponto que seria legal a gente já aproveitar é que a prova 2020, por exemplo, a gente tem essa montagem, que é o quê? Vocês entenderem que não vem 6 questões de história de Brasil Colônia. Isso não acontece, isso não aparece nessa realidade do concurso. Beleza? Então, vem questões assim, com vários temas diversos, né? Aqui nesse caso, eu posso forçar a barra, dizer que eu tenho 3 questões de Brasil Colônia. União Ibérica, na número 1, na número 3, vinda da família real, e na número 5, revoltas nativistas e emancipacionistas. 2 questões de Império e uma questão de Getúlio Vargas. Então, mostrando que as questões, elas não vêm 6 questões de Brasil Colônia. Beleza? E aí, pessoal, eu queria agradecer, né, para aqueles que assistiram o vídeo curto, mas bem instrutivo, né? Curtiu, compartilhou, se inscreva no canal, divulgue para os amigos, tá? Na próxima semana nós teremos vídeos sobre questões de provas anteriores. Então vou gravar alguns vídeos, vou ver se eu gravo a prova de 2020 corrigindo, fazendo algumas referências quanto à teoria, mostrando o erro de outras opções, para a gente ter um pequeno treinamento aí para pensar esse concurso, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima oportunidade, tamo junto.